Quem vai participar conosco é o Rodrigo Feitosa, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Cora Saúde, o Bruno Silva, Senior Research Analyst and Partner da Esquadra Investimentos, e o José Henrique Salvador, diretor de operações da Rede Mater Dei de Saúde. Quem vai moderar o painel é o Charles Suleiman, o presidente da Comissão Científica do CONAP 2022 e CMO da Mil. Olá, bem-vindos ao CONAP 2022. Charles, está contigo. Obrigado, Isabela. Bom dia a todos. Seguir com esse painel depois do painel excelente aí, conduzido pela Neiva, é um desafio para a turma que está aqui, né? Mas vamos lá. Eu acho que essa é uma outra dimensão aí da forma como a gente quer abordar e planejou abordar o tema ESG no CONAP, né? Tem um pano de fundo importante, né, que venha acontecendo já há alguns anos na saúde, eu diria que já há alguns anos, mas ainda num contexto relativo, comparando com outras indústrias, muito recente, muito novo, né? Acho que a área de saúde ainda, todos os movimentos, né, de crescimento, fusões estratégicas, elas sempre causam um frisson, né, que acho que ainda faz parte do grau de novidade que tem em torno de um tipo de movimento que é muito comum, né, em outras indústrias. Na área de saúde, ele ganha um contorno peculiar, né? Todas têm um contorno peculiar e na área de saúde não é diferente. A gente tem um cenário de partida, né? De uma fragmentação muito grande na oferta de serviços, né? No tamanho dos hospitais, nos desafios de conciliar escala e padrões, né? Com as diferenças e as diversidades regionais, não só econômicas, mas também culturais. Entender que cada organização, cada hospital tem uma alma, né? Então, acho que acho que essa é uma constatação importante de quem trabalha no setor. E com a possibilidade garantida alguns anos atrás da entrada de investimento estrangeiro no setor, né, passamos a ter uma pujança de investimentos e de movimentos estratégicos, cuja perspectiva ainda é de crescer nos próximos anos. E esse crescimento traz grandes questões, grandes dilemas, né? E a gente convidou, né, para esse painel perspectivas que talvez sejam bastante complementares, bastante interessantes, vindas do Grupo Cora, do Mater Dei, né, da Esquadra Investimentos. São três maneiras diferentes, né, três pontos de partida diferentes, né, tentando chegar na convergência dos interesses de um setor saúde que cresce, e que também se coloca de forma sustentável, né, na configuração do sistema de saúde. Então, nessa lógica, a gente vai ouvir um pouco da experiência de cada um dos grupos, né, na figura do Bruno, do Rodrigo e do Zé Henrique. Né? Eu vou começar pelo Bruno, estamos aqui pela ordem alfabética. Vou começar pelo Bruno para ouvir como é que ele, como analista sênior de pesquisa da Esquadra Investimentos, como é que eles estão abordando esse crescimento, esses investimentos, como é a preocupação com sustentabilidade do setor, no sentido amplo da palavra, como é o conceito da ESG, né? Não é sustentabilidade do ponto de vista ambiental só, mas é a conciliação, né, de crescimento com sustentabilidade. Bruno, está contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite da ANAP para participar desse painel. É um prazer poder dividir um painel com profissionais aí tão relevantes para o setor de saúde, né, como o Zé Henrique, o Rodrigo Feitosa, estão participando aí ativamente do processo de expansão e consolidação de dois dos principais grupos aí hospitalares do país. Eu queria agradecer também o Charles pela moderação da conversa, ajudando a enriquecer o nosso debate. Bom, vamos lá. Eu acho que o tema escolhido para esse painel é super pertinente, porque a relação entre saúde e capital ela sempre foi e ainda é carregada de muito preconceito, né? Tanto a verdade que, há menos de 5 anos atrás, ouvimos de uma ministra da mais alta corte do país que saúde não é mercadoria, vida não é negócio e dignidade não é lucro, né? Então, esse tipo de painel é sempre uma ótima oportunidade de esclarecer de forma transparente o papel do mercado financeiro no desenvolvimento do setor de saúde, com todas as oportunidades
e armadilhas que existem nessa relação. Na minha opinião, a oportunidade ela é grande, tá? Mas as armadilhas para as empresas que se aventurarem por esse caminho aí são inúmeras também. Tá? Eu vou começar aqui falando da grande oportunidade que existe, que na minha opinião, e acho que de muitos fundos de investimento. Depois eu falo rapidinho da grande armadilha, que acho que a empresa que se aventurar por esse caminho vai cair, ou pelo menos pode evitar cair. E no fim eu vou falando que eu acredito ser o melhor antídoto para esse grande risco que o setor corre. Tá? Então vamos lá. Assim, primeiro, acho que qual é a grande oportunidade do setor? Acho que é consolidação. Tá? E por que isso? Porque esse é um setor onde escala importa e hoje ainda existe uma enorme fragmentação de leitos. E escala importa aqui por, basicamente, acho que 6 motivos. Primeiro, a escala traz, enfim, economia na compra de material e medicamento, que, como vocês sabem aí melhor que eu, é super relevante na estrutura de custo, oscilando entre 20% a 28% da receita, dependendo do hospital. Depois, escala permite uma melhor capacidade de negociação, né, com as fontes pagadoras, que é relevante não só para garantir os reajustes e menor glosa, mas também para garantir novos credenciamentos, que são responsáveis por mais escala ainda no futuro. Terceiro, escala dá um custo de capital menor, né, o que facilita acesso a capital barato para realizar expansão, seja brownfield, greenfield, aquisição de tecnologia de ponta. Quarto, eu diria que numa ótica regional, acho que garante maior poder de atração e de corpo clínico, na medida que o provedor é capaz de oferecer mais opção, flexibilidade e conveniência para o médico. Quinto, acho que escala garante o acesso a capital para o investimento em tecnologia de informação e gestão de dados, que é fundamental para os grupos se prepararem para oferecer modelos, né, alternativos de pagamento que são fundamentais aí para a sustentabilidade. E sexto e último, acho que escala permite que a empresa tenha um CSC, né, que dilui custo administrativo e também transforma espaço do hospital que está focado em despesa administrativa para leito. Então, a gente consegue ver, principalmente como a escala importa, comparando a rentabilidade das maiores redes hospitalares com as de menor escala, né? Então, é comum a gente observar aí margem de 25%, 30% nos maiores grupos, comparado a 10%, 15% nos menores. E se a gente pegar, né, o retorno sobre capital investido dos grupos que rodam com mais de 15% a 20%, e ajustarmos aí para essa mais de 50% menor, dá para ver que o grupo pequeno, né, o grupo hospitalar pequeno, ele tem dificuldade de remunerar o capital. Né? Por isso que, em geral, o interesse do mercado financeiro, dos fundos de investimento, ele está muito nos grupos que querem crescer, que querem expandir. Esses sim teriam uma sustentabilidade maior. Né? E aí, acho que nesse sentido, eu acho que a contribuição, né, indo para o tema do painel, do mercado financeiro, ela é positiva para a sustentabilidade do setor como um todo, porque não tem sustentabilidade, de uma forma geral, se não tiver sustentabilidade financeira. E para a gente conseguir, né, implementar as mudanças necessárias para que os grupos tenham esses ganhos de escala, né, tenham estruturas de custos e despesas mais eficientes, capacidade de precificação de modelos alternativos ao fee-for-service, vai precisar de capital, então vai precisar acessar o mercado. Então, eu acho que existe um alinhamento aí, né, entre sustentabilidade do setor, do lucro e do lucro, né, do capital. É diferente do que disse, né, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, lá atrás. Eu acho que essas coisas, no longo prazo, elas andam juntas. Tá? E aí a gente tem aí, né, exemplos, acho que o Zé Henrique e o Rodrigo podem colocar melhor, mas entrar mais profundidade, mas a gente tem as aquisições recentes, assim, o grupo Mater Dei comprou, né, hospitais com margem EBITDA zero, margem EBITDA de 10%, já levaram para 20%, menos de um ano. Então, isso tudo acho que contribui para uma sustentabilidade de longo prazo, né? Isso tudo sem perda de qualidade. Então, pelo contrário, você basicamente faz melhoria de fluxo de atendimento, organização de corpo clínico, uma boa gestão do pronto-socorro, e melhora o atendimento para a população, né? Aumentam a resolutividade e reduzem o desperdício. Então, acho que depois, o Zé Henrique e o Rodrigo podem entrar em maior detalhe, mas exemplo não falta.
Mas aí você podia falar assim, pô, mas então é só coisa boa, né? Não tem armadilha, não tem essa relação aí, ela não tem desafios. E aí, assim, eu digo assim, tem desafio sim, porque ao mesmo tempo que os fundos trazem essa oportunidade de investimento, eu acho que tem um grande risco que de contaminar os grupos hospitalares com a lógica muito curto-prazista e procíclica, né? Então, só dando um pouco de contexto, para quem está menos familiarizado, né, os gestores do fundo de investimento têm que matar um leão por ano. A indústria é muito competitiva, tem várias opções de fundo de investimento para os cotistas, e no caso de fundos de ação, assim, normalmente você não tem investidores tão pacientes, né? Performances ruins assim de curto prazo podem ser punidas com fuga de capital muito rapidamente. Então, é um capital um pouco mais nervoso. E quando você ainda junta essa questão das plataformas hoje em dia, né, que trouxe mais investidores aí com perfil de curto prazo, isso se agrava. Então, gestores com horizonte de investimento de curto prazo podem, de forma ou direta ou indireta, pressionar as companhias do setor para gerar resultado de curto prazo em detrimento da sustentabilidade do negócio no longo prazo, né? E de agirem de maneira muito procíclica, né? Se o foco das cobranças dos investidores, questionamentos e provocações forem na performance do trimestre seguinte, o gestor acaba, né? O gestor da empresa acaba sendo contagiado por isso, fica com medo de decepcionar o mercado e começa a pautar a gestão da companhia pela variação no preço da ação. Então, é, isso é um potencial problema. E eu acho que tem três armadilhas, assim, se eu pudesse citar, assim, que eu acho que são principais que essa visão curto-prazista pode causar. Acho que a primeira é as empresas pagarem muito caro, né, por ativos e isso comprometer a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então, quando o mercado está muito otimista, todo mundo fica mais complacente, todo mundo fica mais otimista, né? Tende a, a aceitar, né, as projeções otimistas, tem menos questionamento, e aí aquisições geram reações muito positivas no preço das ações, e aí com isso os gestores ficam mais otimistas para fazerem mais aquisições, e múltiplos mais altos acabam gerando estratégias de roll-up, de simples arbitragem de múltiplos, onde o hospital, ao invés de estar vendo as aquisições, né, como uma parte integrante da sua estratégia, está simplesmente vendo uma oportunidade de arbitragem de múltiplo. Então, isso é um cenário que é bastante comum nesses momentos de excesso, e uma hora a realidade se impõe, né? E aí, na hora que a hora da verdade chega e não tem aquelas sinergias e a empresa não foi capaz de gerar aquele valor, a consequência é a destruição de valor para todo mundo, né? Então, destrói valor para o acionista e destrói valor para a cadeia também, porque aquela empresa não interrompe aquela trajetória de ganho de escala, redução de custos, que é tão importante para a sustentabilidade no setor no longo prazo, né? O segundo potencial problema conversa um pouco com esse primeiro, que é da empresa se alavancar excessivamente para mostrar crescimento, né? Então, nesse cenário de exuberância, tem muita complacência, a empresa recebe inputs do mercado de compre mais gente, né? Porque o mercado está otimista, o mercado até pede movimentos transformacionais, e isso pode gerar um problema quando vem as crises. A gente mora no Brasil, a gente sabe que é uma questão de tempo, né? Até elas surgirem. Então, isso também é uma postura que pode comprometer resultado e a sustentabilidade no setor, né? Se a empresa se contaminar por isso. E acho que em terceiro e último ponto, que eu acho que uma contaminação ali do mercado pode causar para a empresa, é ela ser muito agressiva operacionalmente no curto prazo, comprometendo investimentos importantes no médio e longo. Então, aumentar receita e margem é algo que toda companhia quer, toda companhia busca isso ativamente. A questão é que o valor de uma empresa ele não é definido só por 2 anos, ele é definido por um fluxo de caixa de, né, muitos anos à frente. Então, uma rede hospitalar ela pode sempre optar por práticas agressivas de internação, de manter o paciente no hospital por mais tempo do que o necessário, quando a utilização está baixa. Pode usar mais material do que o necessário nas suas cirurgias, pode
incentivar uma quantidade maior de exames ou usar seu poder de barganha aí para enfiar reajuste igual abaixo da rede prestadora quando tiver numa posição forte, ou ainda se recusar a discutir modelos alternativos ao fee-for-service. Né? Todas essas medidas elas vão melhorar o resultado no curto prazo, mas dependendo do nível de abuso, será às custas de crescimento futuro. Né? As fontes pagadoras vão repassar esse preço, esses custos para preço, e elas vão se tornar menos competitivas e vão acabar perdendo share, né, para as operações mais verticalizadas, que acabam tendo menos problema nessa área. E também provavelmente vão revidar com mais glosa, e aí a gestão da glosa ela impõe mais despesas administrativas para todo mundo. Então, às vezes não é melhor buscar essa rentabilidade a todo custo no curto prazo, tá? Principalmente porque atrai competição. E, por fim, acho que sempre tem aquele risco da empresa cortar investimentos em tecnologia, gestão de dados, marketing, relacionamento com médicos, são coisas que vão trazer frutos no longo prazo, e às vezes, por pressão de margem, o grupo hospitalar pode buscar ali no curto. Então, esse é um problema também. Então, assim, dito tudo isso, né, falando nessas armadilhas, eu acho que estar ciente de todas essas armadilhas, eu acho que é importante, mas não é suficiente para escapar. Eu acho que, usando a linguagem do setor, acho que tem um tratamento aí profilático para essas possíveis enfermidades aí, que acho que é basicamente composto por 2 remédios, que eu acho que podem evitar cair nessas armadilhas. Um é ter na empresa um empresário, né, uma cultura de dono, e 2, buscar os fundos de investimento certos para essa jornada, tá? Então, assim, o que é isso? Assim, a gente aqui na Esquadra, a gente gosta muito de investir em negócio que tem a figura de dono, do empresário, né? A gente acredita que a presença dessa figura traz um alinhamento melhor de longo prazo, autoridade e legitimidade para bancar certas medidas que podem desagradar, né, os investidores no curto prazo, mas que são importantes para a construção e manutenção das vantagens competitivas aí no longo. Então, uma empresa que toma decisão com base em uma cultura de dono costuma ser menos suscetível a modismos e costuma ser mais rápida na correção de trajetórias equivocadas. Vale dizer que essa figura de dono ela não precisa ser necessariamente um acionista controlador, tá? Acho que o empresário, ele, às vezes, está na figura de um executivo. A gente teve o caso da Renner com o Galó, que pode ser via um chairman, mas tem a ver com essa mistura aí de postura, legitimidade e alinhamento, que eu acho que é importante para essa cultura de dono. E o segundo ponto que eu falei é buscar os sócios certos. Então, você trazer como sócios fundos de investimento que tenham essa visão de negócio mais alinhada com a construção de valor no longo prazo, que tenha afinidade de cultura, de visão de negócio, ajuda muito a mitigar esse risco, tá? Tem sócio que, se a rede hospitalar explicar claramente o racional de suas decisões e iniciativas, eles vão ter paciência, vão esperar. E aí, assim, como que se encontra esses sócios? Acho que tem formas de fazer isso, acho que buscar interações muito antes, né, de vir a mercado, começar a interagir, começar a falar, entender as perguntas, eu acho que ajuda a direcionar, tá? Nem todo investidor é igual. Bom, acho que para não me alongar aqui, vou encerrar a fala inicial. Acho que, assim, em resumo, é isso, tá? Eu acredito na grande oportunidade que é a consolidação, acho que muitos investidores acreditam. É um setor de escala importa, tá? Para a sustentabilidade, e para atingir essa escala, os grupos vão precisar dos fundos de investimento. Essa entrada dos fundos de investimento traz alguns desafios, né, que eu citei aqui, mas eu acho que com a figura de um empresário, de uma cultura de dono e escolhendo os sócios corretos para trilhar essa parceria, eu acho que os riscos dessas armadilhas elas podem ser mitigados aí ao longo do tempo. Eu acho que é isso, Charles. Ótimos pontos aí para a gente explorar aí nas perguntas. Eu vou preferir passar para o Zé Henrique, e aí depois que a gente fechar todas as visões, a gente costura algumas coisas e traz as perguntas que já estão aí na tela, tá bom? Zé, é com você. Obrigado, Charles. Primeiro, agradecer a ANAP, né? Agradecer a ANAP na figura do nosso presidente da comissão científica desse ano, Charles, né? Está fazendo aí uma organização de um evento brilhante no modelo híbrido. Amanhã estou indo a São Paulo, Charles, e vou poder ver de novo aí o nosso CONAP presencial, coisa que a gente já estava esperando há alguns anos, né?
para poder rever os amigos, porque um dos pontos altos do CONAP, sem sombra de dúvida, é o networking que a gente consegue fazer com os diversos elos da cadeia. Também dá parabéns à comissão científica por ter trazido esse tema. Já é um objetivo nosso de longa data, né, participando aí das comissões do CONAP, de falar não só para os tradicionais membros, né, os stakeholders da cadeia de saúde, mas começar a falar também para o mercado em geral, abrir um pouco o espectro da saúde, discutir sem nenhum tipo de barreira ou sem nenhum tipo de preconceito, outras possibilidades, outras frentes, né? E a gente viu isso acontecendo no painel do ESG e agora a gente também vê isso acontecendo nesse painel que a gente fala de aspectos financeiros, né? Que sem sombra de dúvidas permeiam e vão cada vez mais permear a nossa área, né? Então, vim aqui representando a Rede Mater Dei. Rede Mater Dei hoje, né, completou nesse ano, em junho, 42 anos de história. Hoje nós somos 9 hospitais, uma mudança importante, né, porque há mais ou menos um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, nós éramos 3 hospitais aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e hoje a gente está em 4 estados, né, aqui em Minas, né, na região metropolitana, nos 2 hospitais que a gente tem em Belo Horizonte, um hospital em Betim e Contagem. Temos também, adquirimos 2 outros hospitais em Uberlândia, numa região que para a gente tem sido uma região muito importante também como vetor de crescimento, entrando na região centro-oeste. Também, indo nessa região, a gente está no estado de Goiás, no Hospital Prêmio, lá na cidade de Goiânia. A gente está em outras 2 regiões na Bahia, em Salvador e em Feira de Santana, e a gente também está no estado do Pará, lá em Belém, através aí do Hospital Porto Dias, o primeiro movimento inorgânico que a Rede Mater Dei fez desde a nossa abertura de capital, do nosso IPO em abril de 2021. Então, hoje a gente tem um cenário bem diferente daquele que a gente tinha antes do IPO. Hoje a gente tem 4 hospitais construídos, né? 4 hospitais que vieram para a Rede Mater Dei através do nosso movimento orgânico e 5 hospitais que vieram através do movimento inorgânico, né? Para tentar equilibrar um pouco essa equação, a gente está construindo mais 2 hospitais, um hospital aqui em Belo Horizonte, também um hospital lá em Belém, que vão incorporar aí esses hubs regionais, né? Que a gente acredita muito em sermos fortes regionalmente, a gente acredita muito nas economias de escalas regionais, a gente acha que isso é muito importante também para o nosso setor. Mas entrando aqui mais fortemente no tema, a gente já vem aí desde alguns momentos marcantes aí da nossa história, pensando qual seria o próximo passo, né? A gente estruturou a nossa governança, a nossa estratégia e a nossa plataforma de gestão ao longo desses anos, entendendo o que deu certo e o que deu errado no formato que a gente geria os nossos hospitais. Em um determinado momento, né, a gente também começou a ter inputs mais fortes do mercado sobre o que estava acontecendo na área de saúde. Talvez o grande movimento tenha acontecido, o primeiro grande movimento tenha acontecido na incursão de fundos em hospitais especificamente, deve ter sido em 2012, antecipando, inclusive, uma mudança de regulação que aconteceu em 2015, né? Quando uma grande rede ela começou a se estruturar para crescer através, inclusive, dessa parceria com um determinado fundo de investimento. E isso, obviamente, deu para a gente, abriu para a gente novas perspectivas. A gente começava a nos colocar na seguinte posição: bom, a gente acha que o que a gente faz tem algum valor, a gente acha que a gente já tem hoje uma plataforma de gestão com processos e sistemas estabelecidos que podem beneficiar outras regiões, que a gente pode tentar levar isso para outras regiões do nosso país. A gente acha que a gente tem conseguido formar, que a gente conseguiu formar ao longo desses anos, pessoas ou quadros, né, institucionais que carregam a nossa filosofia, que carregam os valores da Rede Mater Dei de Saúde, e pessoas, né, que, de certa forma, clamavam, né, e clamam até hoje por crescimento, por novas oportunidades, né? A gente também via que a gente tinha conseguido estabelecer aí, desde um período longo, né, uma governança institucional que propiciava a gente entender quais eram os papéis dos diversos elos existentes dentro do Mater Dei.
Nós somos uma empresa familiar, né? Ainda aí cerca de 72% mais ou menos do capital ainda está nas mãos da família fundadora. A gente entendia que a gente tinha conseguido organizar a família e negócios de uma forma que um ajudasse o outro, né? E também dentro do negócio, dentro da rede de hospitais, a gente conseguiu também organizar em conselho de administração, em governança executiva, como é que os dois se conversavam para que a gente pudesse ter melhores resultados para a instituição. A gente também via que a gente tinha conseguido organizar a governança clínica dentro da nossa instituição para poder trazer aos nossos pacientes, né, a razão final da existência de qualquer rede de hospitais, o melhor atendimento possível, né, que a gente conseguisse engajar os diversos entes do cuidado assistencial para poder levar para esse paciente o melhor cuidado. Então, a gente pensando nesses diversos entes, né, envolvidos no atendimento médico hospitalar, a gente via que tinha algo que nos faltava para um crescimento, para uma expansão, não apenas o óculos regional, mas para uma expansão nacional, que era o capital. Naquele momento, a gente começou a estudar as possibilidades que existiam. A gente poderia seguir numa estratégia de endividamento, né, tentando buscar linhas de financiamento para poder fomentar esse nosso crescimento, ou a gente podia seguir em dois caminhos distintos, um através de private equity, né, trazendo um fundo de investimentos que atuasse em private equity para poder tentar fomentar esse crescimento nosso, ou através do mercado de capitais. Mas mesmo dentro da expansão por mercado de capitais, a gente também via que ali a gente tinha opções distintas. A gente podia seguir com e fomentar, né, um crescimento que chamasse mais fundos, que são os fundos, os chamados hedge funds, né, os fundos que têm uma visão um pouco mais de curto prazo em relação à expansão de instituições, ou a gente podia tentar seguir na estratégia dos long onlys, né, ou dos fundos de visão de longo prazo, que esses sim talvez tivessem aí uma aderência maior ao que a gente gostaria de construir, né? Isso aconteceu, a gente seguiu pelo caminho, né, de ir pelo mercado de capitais, tentando atrair fundos que estivessem comprados na nossa tese no médio e longo prazos. Isso tem trazido para a gente alguns benefícios muito importantes, né? Eu vou listar alguns deles, né? O primeiro sem sombra de dúvidas, um aumento, né, uma melhoria dos nossos preceitos de governança, ter um sócio externo, né, ter alguém que consegue transitar nas diversas áreas, ter pessoas inteligentes que conseguem questionar alguns dos nossos movimentos, sem sombra de dúvidas, ajuda muito a gente nessas questões de governança. Também ajuda a gente muito nas questões relacionadas às decisões, que sejam decisões sempre embasadas por dados. Acho que esse é um outro grande benefício, né, que também traz para as nossas instituições. Também são fundos, né, que conseguem fornecer algumas informações e visões por essa abrangência de mercado que essas instituições possuem e que conseguem construir com a gente efetivamente um ambiente de parceria, ou um modelo de parceria que fomente o nosso crescimento sustentável no médio e longo prazo. Então, o que esses movimentos mostram para a gente é o seguinte, né? Para se aproximar de fundos, na nossa visão, é necessário que tenha um modelo de gestão muito bem definido, mas principalmente também que as instituições desenvolvam desenvolvam de forma profunda o seu sonho grande. Para que vocês querem? Para que as empresas querem o capital? Qual que é o objetivo de longo prazo? Para que querem trazer um fundo? Para que querem trazer esse parceiro para dentro da instituição? E é nisso que a gente trabalhou nesses anos todos para a gente estar preparado para esses movimentos. Quando a gente fala de sustentabilidade do setor especificamente, eu vou muito na linha do que o Bruno trouxe, né? Eu acho que essa vinda dos fundos para o nosso setor, essa vinda do capital para o nosso setor, vai fazer que cada vez mais as empresas precisem trabalhar em quesitos de profissionalização, precisem de avançar cada vez mais em medicina baseada em evidência, né? Até para provar que o que elas fazem nas instituições é o correto e que traz valor no final do dia para os diversos entes envolvidos, né? Vai precisar cada vez mais que as instituições trabalhem também em aspectos de mudança de modelos de remuneração em proximidade com os parceiros
exatamente porque esses fundos que aportam dinheiro, eles também querem ter uma previsibilidade e uma estabilidade nas relações dos entes que compõem o setor, né? Não querem ter nenhum tipo, ou ver nenhum tipo de solavanco nas relações que existem entre os diversos elos da cadeia, né? E aí a gente vê isso acontecendo e cada vez mais sendo acelerado através dos movimentos de consolidação, seja consolidação através de aquisição, seja também nas redes virtuais que estão sendo criadas no setor. Então, resumindo, né, para a gente tem sido uma experiência muito rica, para a gente tem sido muito benéfico nessa parceria com os fundos de investimento, e acho que esse é um movimento que veio para ficar no nosso setor, um movimento que cada vez mais vai ser acelerado aí para os próximos anos. Excelente, excelente, Zé. Olha, só para registrar também, eu tive a honra de compartilhar. Ano passado fui o vice-presidente do Congresso, o Zé era o presidente, e ele colocou a barra lá em cima, né? E a gente está tentando dar sequência ao trabalho maravilhoso que ele fez no último CONAP. Bom, vamos lá. Eu acho que o Zé trouxe outras perspectivas, né, que são algumas complementares à do Bruno, mas outras partem de uma lógica de uma empresa de dono familiar que quer ver o seu sonho grande crescendo e ver a alternativa do capital como uma maneira de fazer esse sonho crescer. Vamos ouvir o Rodrigo, do Cora, uma outra perspectiva, acho que vai enriquecer aí o nosso painel e depois a gente parte para as perguntas e para a conversa, tá bom? Tá Rodrigo? bom. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, aí, obrigado pelo convite de participar aqui. Parabéns aí, ANAP, pelo evento. E obrigado aí, Charles, ao José Henrique e ao Bruno pela participação e debate. Antes de ir diretamente aqui no ponto central aqui né, que foi levantado aqui para esse painel, só dando um pano de fundo aqui do que é o HIG, né, eu sou hoje um sócio aqui do HIG na região, e também o que é a Cora, né? Bom, a HIG é um fundo de private equity americano que hoje administra 52 bi de dólar, está no Brasil há 10 anos. Hoje a gente tem mais de 15 investimentos aqui na região, dos mais variados setores. Mas saúde sempre foi um foco grande, tanto do HIG fora do Brasil, quanto do HIG aqui no Brasil. A gente já fez cerca de 3 ou 4 investimentos no segmento de saúde aqui no Brasil. E a gente começou a olhar o setor hospitalar um pouco depois da mudança da lei de 2015. A gente tinha uma visão, né, que o setor hospitalar ia passar por um movimento de uma mudança muito grande, né, na forma como ela era organizada nos anos seguintes. Então a gente começou a olhar, começamos a conversar com diversos players no setor e acabamos fazendo um investimento, né, na Cora em 2018. Na época ainda se chamava Grupo Meridional, porque a empresa que deu origem à Cora era uma rede hospitalar do Espírito Santo, chamado Grupo Meridional, tocada pelo Benjamin, né, que hoje é o CEO da Cora. O Benjamin é fundador do Meridional e é o cara que está à frente do negócio até hoje como CEO. E acho que um pouco da visão que a gente tinha é que, assim, como acho que o Bruno tocou bastante aí, ia ser era um setor extremamente fragmentado, que na nossa visão ia passar por uma grande consolidação, iam emergir, né, alguns grandes grupos que iam ser os líderes desse segmento, além da Redditor, que naquela época já tinha uma posição relativamente sólida, né, no segmento, e acho que foi um pouco essa visão do investimento que a gente fez na Cora em 2018. E aí a tese de investimento foi basicamente não só crescer os hospitais que a Cora naquela época tinha no Espírito Santo, eram 5 hospitais, cerca de 350 leitos na região, e vários desses hospitais precisavam, enfim, passar por uma expansão, comprar novos equipamentos médicos, trazer corpos clínicos que ainda não, por alguma razão, não eram cobertos em algum desses hospitais. Então, acho que parte dos recursos que a gente investiu na companhia foram usados para isso, mas parte também para colocar em marcha um plano de consolidação. A Cora tinha a ambição de se tornar também um player nacional, era uma empresa que naquela época estava
exclusivamente no Espírito Santo, já era líder no Espírito Santo, mas só estava no Espírito Santo, e a gente olhava um pouco a característica de mercado de algumas praças no Brasil e via que tinham características muito parecidas com o que a gente enxergava no Espírito Santo. Né? Até naquela época, dos grandes debates que a gente teve antes de fazer o investimento na Cora era o mercado do Espírito Santo, que é um mercado interessante, mas que tem seus desafios, principalmente do ponto de vista de tabela, né? Uma tabela relativamente baixa quando você compara com outras regiões do Brasil. Mas o que nos chamou a atenção é que era uma empresa que entregava uma medicina de excelência, mas a um valor justo, né? Cobrando valores das fontes pagadoras que, quando você comparava com o eixo Rio-São Paulo, eram infinitamente menores, né? Então, acho que foi um pouco essa a tese de investimento. Bom, acho que esses caras conseguiram construir algo interessante aqui no Espírito Santo. Vamos ver se a gente consegue replicar isso em outras regiões que tenham características de mercado parecidas com o que a gente enxergava no Espírito Santo. E ao longo dos últimos 4 anos e meio, foi mais ou menos isso que a gente fez. Então, vários desses hospitais do Espírito Santo cresceram de tamanho, a gente fez alguns planos de expansão, né, nesses hospitais, modernização, compramos diversos novos equipamentos para esses hospitais, como, por exemplo, cirurgia robótica, que era algo que não existia antes da nossa entrada, e com a nossa entrada a gente conseguiu comprar um robô e instalar em um dos nossos hospitais. E também começamos a expandir para outras regiões, né? Hoje a Cora está presente em 6 estados, né? Então, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Ceará e Tocantins. Hoje a gente administra mais ou menos 2.000 leitos, né? Divididos nessas 6 principais regiões. E eu acho que um pouco da missão nossa, né, como Cora, ela não mudou, que é tentar entregar uma medicina de excelência a um valor justo. Falando um pouco sobre o tema aqui do debate, né, que é como é que você concilia sustentabilidade financeira com uma medicina de qualidade, né? Acho que o Bruno tangenciou isso um pouco na parte dele, mas eu acho que no final do dia é muito importante entender quais são os valores que estão direcionando aquela rede hospitalar. E claro, e por consequência, os acionistas que estão por trás dessa empresa. Assim como o Bruno, a gente acredita, né, muito que é fundamental, né, numa rede hospitalar, você ter médicos ao seu lado que entendam profundamente, né, do negócio de um hospital. No final do dia, a gente fala hospital para cá, para lá, mas no final do dia são médicos atendendo pacientes, né? É tão simples quanto isso, são médicos, né, exercendo a medicina e atendendo pacientes que por alguma razão precisam curar ou resolver algum problema. Então a gente precisa ter sempre isso em mente. E acho que um pouco da abordagem que a gente teve como um fundo de private equity sempre foi, olha, não faz sentido a gente investir num negócio hospitalar se a gente não tiver um grupo de médicos que de alguma forma comungue dos mesmos valores, das mesmas crenças e do mesmo direcionamento estratégico para ser nossos sócios aqui nesse negócio. Porque nós, como fundos de investimento, eu, infelizmente, não sou formado em medicina, né, o meu nível de conhecimento vai até um determinado ponto, né? E num negócio hospitalar é fundamental que você tenha, né, médicos ali que entendam profundamente o que está sendo feito ali na ponta, né, no core business de um negócio hospitalar. Então a gente se associou a um grupo de médicos, né, que eram esse grupo de médicos que fundou o Meridional, são pessoas que estão com a gente até hoje. O próprio Benjamin, né, que é um médico que se juntou a outros médicos para fundar o Meridional lá atrás, em 2001. É um cara que tem esse background. Então, acho que isso é um primeiro ponto fundamental para nós, né? A gente não investiria numa rede hospitalar que, por alguma razão, não tem um componente importante ali das pessoas que tocam aquele negócio, que sejam médicos,
né? Acho que não necessariamente precisa ser todos médicos, mas precisa ter um componente importante aí que pratique a medicina. O segundo elemento que eu acho que pautou a Cora antes da nossa entrada e vem pautando também desde a nossa entrada, desde 2018, é tentar buscar um equilíbrio entre três coisas que, na nossa visão, são fundamentais no negócio hospitalar. Primeira, medicina de excelência. Talvez essa seja a mais importante de todas, né? Não existe hospital, pelo menos no nível que a gente deseja praticar na Cora, se você não tiver uma medicina de qualidade, que as pessoas sabem que vão até lá, vão encontrar os melhores médicos disponíveis naquela cidade e que vão ter efetivamente o acesso a uma medicina de excelência. Então, acho que esse é o primeiro componente que para a gente é fundamental e, claro, a gente está falando de um hospital. O segundo componente é a questão de nível de serviço. Não adianta você ter uma medicina de excelência e você tratar o paciente como gado, né? Você fazê-lo esperar lá 3 horas na fila do pronto-socorro, 3 horas para ser atendido por um médico, ou ficar no corredor esperando a liberação de um UTI, né? Então, o segundo ponto é você conseguir entregar uma medicina de qualidade, mas fazendo o paciente ter uma percepção de que ele foi bem tratado, né? No final do dia, um hospital é uma prestação de serviço. Então, é fundamental que você consiga entregar e medir na ponta a qualidade daquele serviço e como o paciente vem sendo tratado. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente investiu na Cora, que era um negócio, inclusive, que eles não tinham antes da nossa entrada, foi implementar uma política de NPS, Net Promoting Score, que de uma forma ou de outra, acho que o NPS, a gente pode gastar meia hora aqui discutindo NPS, talvez não seja a melhor métrica do mundo, tem suas imperfeições, mas na nossa visão é o que mais mede com qualidade se o paciente está indo num hospital e está saindo de lá relativamente feliz, né, com o nível de serviço que está sendo entregue. Se ele está sendo atendido rápido, se as pessoas são corteses, se as pessoas passam a informação da forma correta. Então, acho que isso é o segundo ponto muito importante no nosso modelo de negócio. E o terceiro, sustentabilidade financeira. Não adianta você ter um hospital que entrega uma medicina de excelência, não adianta você tratar o paciente da melhor forma possível, e até NPS, um ponto importante, não é só o paciente, é o médico também, né? O médico é um ente fundamental num hospital. Então, não adianta você ter uma medicina de excelência, tratar o paciente e o médico bem, mas o hospital não ter uma sustentabilidade financeira, porque se o hospital não tiver uma sustentabilidade financeira, no médio e longo prazo, os dois primeiros pontos com certeza vão sofrer também. Então, o que a gente sempre tentou pautar, e até todos os incentivos da Cora para o time de gestão, para o CEO, para os diretores, o sistema de incentivo da empresa, ela está baseado nesses 3 princípios. E são 3 princípios que eles precisam estar equilibrados. Se você pesar a mão em algum deles, com certeza os outros 2 vão sofrer. E é a forma como a gente tenta fazer as coisas lá na Cora, tentando medir cada uma dessas 3 coisas, né, de uma forma diária, quando não diária, mensal, quando não mensal, trimestral, né? E aí a gente tem indicadores médicos que a gente mede e a gente se compara, inclusive com alguns indicadores aí que a própria ANAP divulga. A gente tem indicadores de nível de serviço, que o principal elemento aqui é o NPS, para ter certeza que em cada um dos nossos hospitais as pessoas estão sendo bem tratadas e às vezes existem divergências grandes. Hoje são 17 hospitais, né? Tem hospitais que têm NPS super altos e outros hospitais que têm NPS mais baixos. Como é que a gente diminui essa amplitude e leva todo mundo para o nível de excelência? E o 3, sustentabilidade financeira, que é a capacidade dessa empresa, né, de gerar lucro para os seus acionistas e ser sustentável no longo prazo. Então, no final do dia, é um pouco do que a gente acredita. Acho sim que, como acho que o Bruno tangenciou um pouco isso na fala dele, que é muito importante você entender quem são as pessoas que hoje estão tocando aquele negócio, e 2, quem são os fundos que também investem naquilo, porque se eventualmente tiver uma visão
de curto prazo, de maximizar lucro no curto prazo, eventualmente você pode sim cair em algumas armadilhas e a perenidade do negócio no médio e longo prazo vai ficar comprometida. Então, acho que, né, para alguém aí comprando uma ação na bolsa ou fazendo um investimento, é fundamental você entender quais são os valores, né, daquela empresa, como é que aquela empresa é tocada e o que enfim, as pessoas que estão à frente daquele negócio acreditam, mas da forma como a gente vê, né, e a gente quer crer, claro, nós somos um fundo de private equity que precisa entrar, fazer aquele negócio crescer e depois sair, então algum dia a gente vai ter que sair do negócio, mas a gente quer crer que a gente só vai ter sucesso no que a gente faz, seja nos Estados Unidos, que é onde o fundo começou, ou aqui no Brasil, que é onde a gente está há 10 anos, se a gente fizer as coisas direito. E fazer as coisas direito passa por você fazer as coisas de forma sustentável. Então, se esse valor, né, estiver sendo observado, a chance de você cair em alguma armadilha na forma como um hospital é gerido, na nossa humilde visão, diminui drasticamente. Então, acho que tentando dar uma resumida aqui um pouco do que a gente acredita e, claro, colaborando aí um pouco com o que o Zé Henrique e o Bruno falaram antes de mim. Obrigado, Rodrigo. Então, obrigado, Rodrigo. Acho que trouxe mais um conjunto de outras visões aí de abordagens que complementaram e reforçaram alguns pontos. A gente vem de uma época que, bom, eu sou médico, né? E tudo que vocês falaram aí, a gente tem uma empresa que é fundamentalmente formada, duas, né? Tanto o Meridional quanto o Mater Dei, né? O Bruno trouxe muito a ênfase aí, né, na visão de dono, né? E tem uma pergunta aqui para o Bruno, né? Que quando você fala essa coisa da cultura de dono, o Thiago Prudente pede para você explicar melhor se ele está mais associado a uma linha hierárquica vertical, a ownership, nesse sentimento de dono dos colaboradores, ou ao partnership. Né? Você quer explorar um pouquinho esse tema? Não, legal. Não, obrigado pela pergunta. Acho que é mais a segunda parte, né? Não é, quando a gente fala de cultura de dono, não precisa ser formalmente, né, um acionista controlador para você ter isso na empresa. Eu até citei o exemplo mais cedo das lojas Renner, né, que tinha a figura do Galó, né, que não era o acionista controlador da companhia, mas que liderou a companhia com uma visão empresarial, a lojas Renner, né, para uma trajetória muito bem sucedida. Então, essa figura do dono é algo que extrapola a mera formalidade lá do controle acionário. Pode ser um chairman, pode ser um executivo, ou pode ser o próprio controlador da companhia. O importante é você ter modelos de alinhamento corretos, né, dentro da empresa, onde, mesmo que não seja a figura formal do controlador, você possa ter o mesmo espírito, né, de visão de longo prazo, de construção de algo que extrapola o próximo 2 anos. Então, é uma questão de cultural / legitimidade / alinhamento para criar essa figura. E aí, quando você conhece essa figura e você tem a oportunidade de entender como ele pensa e às vezes até de conhecer um pouco da trajetória, como ele tomou decisões no passado de alocação de capital, quais foram as motivações, você começa a ficar um pouco mais confortável. Então, é mais amplo do que simplesmente um controle acionário. Obrigado, Bruno. Assim, a minha experiência quando a gente fazia aquisição de hospital, na época que a gente não tinha da participação importante dos fundos, né? O processo era sempre muito emocional, né? No final, a gente não está falando sobre um empreendimento, a gente está falando sobre a obra de uma vida inteira, de gerações, né? Então, eu tenho plena convicção que algumas aquisições que a gente fez porque talvez tenha entendido melhor isso, ter se conectado melhor com, com esse aspecto, né? Com o que significa, né, aquela organização, para aquela família, para aqueles donos, né?
e sempre colocar na perspectiva de reconhecer, né? Reconhecer a construção que foi feita até ali, e que talvez dali em diante, por diversas questões, né? Diversas, as mais variadas possíveis, né? Elas podem passar pela questão da escala, podem passar pela questão do envelhecimento do time de fundadores, do não interesse, né, dos sucessores pelo negócio, por desentendimento entre alas da família, quer dizer, uma série de conjuntos que levaram aquilo, mas nenhum deles passa por um desamor pela organização que tá sendo negociada. Então, acho que essa dimensão assim, afetiva, né, de entender, e acho que eu fico muito feliz, acho que os fundos de investimento estão entendendo, né, que isso é vital, né? O hospital tem alma, né? E mais do que isso, né? A gente está falando aqui de hospital e a gente está no CONAP, que tenta ampliar isso para um sistema de saúde, né? E o papel desse hospital no sistema de saúde, né? Então, a gente precisa, sim, de investimentos, a gente precisa, né? Eu tenho usado muito essa expressão, né? Se a gente quer realmente botar o paciente no centro do cuidado, a gente tem que botar o cuidado no centro do negócio, né? Então, o nosso negócio é cuidado. Tratar a doença é uma dimensão do cuidado, mas o cuidado ele inclui o tratamento, né? E a gente precisa pensar, né, nesses processos de crescimento, de aporte de capital, conectando, né? Conectando as ideias com o capital, né? É para isso que funciona. E o Bruno falou um pouco da visão ainda muito preocupante, mas é explicável, a visão ainda imatura, né, que a gente encontra, né, até na Suprema Corte, né, no Legislativo a respeito dessa discussão, e eu, como médico, fico confortável em dizer que essa é uma das dimensões da arrogância médica, né? A gente, na área de saúde, é muito arrogante, a gente não explica nada, né? A gente acha que, como a gente cuida da possibilidade da cura, né, a gente não precisa ficar explicando nada, né? Você segue só o que eu estou falando, só que a gente tem que explicar, né? A gente precisa saber colocar no Excel, né, o que a gente está querendo dizer, né? Porque é importante explicar como será a sustentabilidade desse negócio, né? Então, acho que essa dimensão que você trouxe, que todos vocês trouxeram, né? A maneira como o Zé Henrique coloca, né? Uma empresa com uma cultura forte, né? Uma cultura consistente, vencedora, né? E como é que ela se mistura com outras culturas, né? Ela não substitui a cultura do lugar que ela está chegando. Então, assim, nessa linha, eu tenho duas perguntas aqui do Lucas Nóbrega. Ele pergunta para vocês, eu vou deixar vocês à vontade para ver quem quer responder, como é que os fundos de investimento dos investidores balanceiam métrica de rentabilidade e retorno sobre capital com o que geralmente gera impacto, que realmente gera impacto e benefício para os pacientes e que não necessariamente colaboram para o bottom line. Eu vou juntar com a outra pergunta, né, que é como é que vocês colocam nas equações aí de valuation, né, métricas de qualidade essencial e de desfecho clínico, né, para a gente poder compor, né, a avaliação do negócio, né? Uhum. Posso começar aqui? No nosso caso, não foi claro que quando a gente estava fazendo a diligência no negócio lá atrás, a gente olhou alguma dessas métricas para entender como é que a Cora lá atrás se comparava com outros hospitais ou até as próprias métricas da ANAP, né? Mas uma vez que a gente fez o investimento, eu acho que o principal e esse tipo de discussão geralmente acontece no orçamento, né? Você vê um pouco. Primeiro, você tem que ter a capacidade de medir essas métricas, né? Porque nem todas são tão fáceis assim de serem medidas. Mas uma vez que você tem a informação, é você começar a acompanhá-la para ver a evolução dessas métricas e começar a traçar desafios, né, de curto, médio e longo prazo, da onde a empresa deveria conseguir chegar com relação a essas métricas. E aí podem ser métricas assistenciais, né, sepse, índice de mortalidade nos hospitais, enfim, existem aí métricas médicas que acho que todo mundo conhece, né, quem é médico pelo menos, que a gente busca medir nos nossos hospitais, né, e tenta, obviamente, traçar uma linha do tempo de como a gente gostaria que essas métricas se comportassem, sempre com melhorias incrementais a cada ano. As métricas, né, de nível de serviço, que é basicamente o NPS. Então, olha, esse hospital hoje está com o NPS de 40. Então, vamos montar um plano aqui de 1 a 3 anos de como é que você vai fazer esse hospital sair desse NPS de 40 para um NPS de 60, 65.
né? O que que você vai ter que investir? Quais são as dores aqui que os pacientes estão apontando que são os problemas desse hospital? E qual é o plano de ação que você, como diretor aqui do hospital, ou como diretor de operações, ou como CEO da empresa como um todo, vai traçar para resolvê-las, né? E, finalmente, as métricas financeiras, que são, enfim, as métricas de crescimento, as métricas de rentabilidade, as métricas de geração de caixa, métricas de rentabilidade que qualquer outra empresa privada com fins lucrativos tem. Então, acho que o perigo aqui é você só traçar metas financeiras, né? Você simplesmente olha só para as metas financeiras, coloca desafios ali e esquece que o hospital não é só isso, né? Então, acho que esse é o perigo. Agora, se você conseguir fazer algo bem pensado, em que você consegue medir essas questões e ao longo do tempo tentar entregar um pouco mais de valor em cada uma delas, com certeza esse negócio vai estar apontado para o lado certo. E claro, além disso, que eu acho que o Zé Henrique falou, quais são os valores dessa empresa também? Não adianta você colocar um monte de métrica lá, seja assistencial, seja métrica médica, se os valores das pessoas que tocam aquele negócio estão apontados para outra direção. Então, quando você une tudo isso, é que você consegue não só bater, enfim, entregar as métricas financeiras, que é algo, principalmente para mercado de capitais, etc., importantes, mas também entregar algum valor para a sociedade, fazendo com que o paciente seja mais bem atendido e que o hospital tenha um índice de mortalidade menor do que tinha 1, 2, 3 anos atrás, por exemplo. Obrigado, Rodrigo. Acho que o balanço, né, o equilíbrio na verdade, está tudo refletido nos 4 objetivos, né? Quer dizer, a experiência do profissional, a experiência do paciente, desfecho clínico, né, e a sustentabilidade do setor, do sistema, da organização, né? Então, esses 4 objetivos é como se fosse um checklist, né? O que você vai fazer tem que atender os 4 objetivos. Eventualmente não está atendendo algum deles, mas você já fica no radar que tem alguma coisa ali que você tem que ter um plano de ação para que em X tempo ele também esteja atendendo, né? Então tem Exato. todo um desafio aí de tornar o mais simples possível, né? E derivar de algumas coisas muito acadêmicas, muito sofisticadas, muito rebuscadas, para tentar modelos que se correlacionem bem, né, com esses mais sofisticados, mas que sejam gerenciáveis, né, no dia a dia. Não fica muito complicado, né? Então a gente tem Exatamente. aí de gestão dessas métricas, né, que quando eu saio do mundo acadêmico para o mundo real, para o mundo do dia a dia, da prática, né, eles são bem desafiadores. Fazer uma pergunta para o Zé Henrique. Essa questão, a questão da cultura, eu toquei aqui rapidamente, né, o Mater Dei é um grupo com uma cultura maravilhosa, forte, né, e que tem, né, trabalhado em um processo de expansão. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês, bem entre aspas, controlam essa cultura, né, que pode ser muito hegemônica, para tentar fazer uma mistura e encontrar o equilíbrio, né, e uma troca com as organizações que vocês estão adquirindo? Obrigado pela pergunta e acho que ela é muito oportuna realmente para o movimento que nós estamos passando, né? Anteriormente, só um ponto que eu queria colocar nessa última pergunta que você passou, né? Eu acho que o resumo dessas questões assistenciais, de valor assistencial vis-à-vis a financeira, é meramente uma questão de observação se a gente está falando de instituições que pensam no curto ou no longo prazo, né? Quem pensa no longo prazo não tem como não pensar, né, na abrangência e nas melhorias assistenciais que uma consolidação ou que o grupo pode trazer, e aquilo necessariamente vai ser refletido na parte financeira depois, mas vamos explorar essa questão da cultura. O que a gente pensa no nosso movimento de expansão é ter de forma muito clara que o que a gente quer fazer é integração e não colonização. E integrar e não colonizar significa, inclusive, aproveitar aspectos das culturas dos hospitais que a gente adquire, né?
Isso demanda de um processo de muita humildade, né? A gente tem premissas culturais da rede Mater Dei que são premissas inegociáveis, né? Ter o paciente no centro do cuidado, ter senso de urgência para poder tratar de questões relacionadas à assistência, ter resultados nas diversas dimensões, inclusive resultados financeiros para poder fazer com que a gente possa fazer os nossos investimentos, né? Respeitar o corpo clínico, mas também respeitar as equipes multi, né? Isso é um aspecto desenvolvido na rede Mater Dei com muita força, né? Durante todos os nossos anos de fundação. Entendemos que os médicos são muito importantes para a instituição, mas que sem as outras equipes de enfermagem, fisioterapia, fono, uma instituição hospitalar, né? Moderna não se sustenta. Então, a gente começa a enxergar, através dessas premissas, como é que a gente vai relacionar com as diversas instituições. Isso não é fácil, e até por isso que na Rede Mater Dei a gente abriu um projeto de definição e integração cultural. A gente trouxe uma consultoria externa que tem nos ajudado nesse processo todo, com mais técnica, né, para a gente exatamente aproveitar os benefícios das culturas que fizeram com que aqueles hospitais fossem os hospitais de referência para aquelas regiões que eles atendem, porque isso também é um ponto chave no nosso processo de M&A e expansão. A gente buscou hospitais que tinham relevância para aquelas populações que eles atendiam, né? E também buscamos instituições que pudessem ser integráveis, entre aspas, com a rede Mater Dei, que tivesse as características necessárias para poder estarem junto com a Mater Dei. Nosso CEO, né, Dr. Henrique, ele fala uma coisa que é muito certa, né? Água e óleo não se misturam, mas água e água, né, por mais diferentes que sejam, elas se misturam e a gente consegue essa integração sustentável através disso. Então, o que a gente tem feito é exatamente isso, é mapear o que é a cultura mãe da matriz, né, que fez a gente chegar até o momento que nós estamos, como é que essa cultura, nos aspectos dela, ela eventualmente diverge da cultura das unidades associadas ou adquiridas, né, à rede Mater Dei, quais são os gaps que existem em cada ponto daqueles elementos da cultura e quais são os planos que a gente tem que estabelecer no nosso processo de integração para poder encurtar esse gap, fazer com que a gente possa aprender culturalmente também com as novas unidades nas novas regiões e fazer com que a rede Mater Dei seja cada vez mais plural e mais forte, né? Porque o crescimento traz isso, uma grande oportunidade num país que a gente vive, um país de dimensões continentais, da gente, através do crescimento, fazer uma instituição que seja cada vez mais forte também nesses aspectos. Perfeito, Zé. Obrigado. Esse é o desafio do entendimento da cultura de cada uma das organizações. Ele é central para o sucesso de qualquer movimento de expansão, né? Tem mais uma pergunta aqui, duas, na verdade, mas eu vou fazer uma aqui que foi direcionada para o Bruno, mas acho que o Rodrigo também pode contribuir, o Zé também. Vocês visualizam algum movimento desses em hospitais que atendem SUS, principalmente hospitais assim, mais para o interior do país, e vocês enxergam algum novo player, operadora de saúde surgindo aí no mercado? A pergunta do Zé Olha, Cléber. é uma boa pergunta. A gente mapear o mercado endereçável de consolidação, ele é um desafio aqui, tá? A gente fica fazendo um trabalho que mistura muito levantamento de dado, né, fuçando número, e também de muita conversa com as pessoas da indústria para poder tentar chegar no que é o verdadeiro mercado endereçável. Porque a gente sabe que indo mais para cidades mais do interior, ou enfim, praças com um componente maior de SUS, o desafio é muito maior, né? Eu acho que antes de parar no SUS, já existe um desafio com as Unimedes. Então, praças onde existe um domínio muito grande de Unimedes já reduzem bastante, né, o mercado endereçável para a consolidação. Então, a gente acha que tem uma boa pernada ainda para andar no mercado em termos de consolidação, ainda tem bastante coisa para consolidar, mas o mercado ele não é tão grande
à primeira vista por conta disso, porque quando você vai para hospitais do SUS, você está falando de uma tabela muito baixa, quando você vai para hospitais em praças que estão dominadas por Unimed, a gente também está falando de uma praça, de uma tabela muito baixa. Então, a gente tem nossos números aqui, a gente acha que ainda tem anos aí de consolidação, mas eu não arriscaria cravar o tamanho exato desse mercado endereçável, não, até porque a gente tem, por mais que quantitativamente a gente consiga chegar em números, existem desafios para avaliar qualitativamente quanto que esse hospital pode ser comprável, né? Então, a gente não consegue ver aqui, aspectos qualitativos são super relevantes quando você está falando de aquisição. Em relação a uma nova operadora, eu acho que quando a gente olha para o setor hoje, o jogo é muito mais de uma consolidação, né, das operadoras existentes. Eu acho que os players estão dados, né, tanto quando a gente fala da parte de operadoras e seguradoras, quanto também na parte de hospitais. Eu acho que pode ser que surjam alguns outros grupos, mas eu acho que, em geral, está meio que dado. E agora é um jogo de consolidação, né? Então, a gente conhece os movimentos, a Rede D'Or fez o movimento com a Sul América, né? Se especula muito da DASA fazer também, né, o seu próprio movimento. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que vai acontecer, porque, de novo, voltando àquele ponto original, escala, né? A escala é importante e cada movimento desse gera movimentos defensivos dos outros. Então, eu acho que por esses motivos, surgimento de novos players devem ser raros. Eu acho que é mais uma consolidação dos que já estão aí. Obrigado, Bruno. A gente está se aproximando aqui do final do painel. Acho que a gente teve um- uma, uma composição bastante rica, né, de perspectivas diferentes, né, de uma maneira bastante madura da forma como os fundos de investimento veem e como os grupos estão trabalhando suas estratégias de crescimento, né, olhando para pontos que são bastante importantes, né, para o sucesso. A gente precisa garantir que essa eu brinco, sabe, Bruno, Rodrigo, quando começa a chegar o pessoal que sabe fazer conta, porque médico não sabe fazer conta, né? Então, achei que o pessoal que sabe fazer conta. Eu falo, legal, é bom ter o pessoal que sabe fazer conta e saber que conta fazer. Essa é exatamente a combinação que vocês falaram em relação a ter o time que traz a expertise, né, de planejar melhor como construir uma organização sólida, né, e duradoura nos tempos de hoje, né, com as questões centrais do negócio, né, que é o cuidado, né? Como é que a gente monta uma estrutura médica, né, uma estrutura de assistência à saúde que continue entregando aquilo que é relevante para o paciente, mas que agregue essa dimensão, né, da sustentabilidade econômica, que é importante, né, mandando um recado, né, para todos os níveis de gestão, também com o novo governo. Essa não é uma questão mercantilista, essa é uma questão de sobrevivência do setor e do setor público, principalmente. Não é essa a questão mais crítica do setor, ela é crítica do setor privado, mas ela é uma questão super crítica no setor público, né? As decisões, né, tomadas em tempos recentes, né, que são muito adequadas, mas talvez não tão bem planejadas, né, por exemplo, em relação a pisos de categoria ou a rol de procedimentos, o mérito delas é muito, muito grande, muito compreensível. Entretanto, a maneira de fazer, ela precisa levar em conta, né, os efeitos colaterais, tanto no sistema público quanto no privado. Então, eu queria agradecer a vocês. Se alguém quiser dar tem um minutinho aí para um fechamento e continuar com a programação, tem o Café com a NAP aí que promete aí um bom fecho aí do dia com a Ari e com a Vanessa. Não, só agradecer pelo convite, e desejar sucesso aí na continuidade do evento. Obrigado. Da minha parte também, Charles, agradecer pelo convite, de novo, né, falar da importância desse tema, e que a gente possa, né, utilizar dos benefícios de termos, né, pessoas inteligentes, entidades inteligentes e entidades que têm propósitos também, que talvez eu acho que tenha faltado isso na nossa discussão, né, que são os propósitos existentes na formação desses fundos, né, que muitos deles, inclusive, têm mandatos
de transformação dos setores. Então, a gente aproveitar dessa expertise, aproveitar desse legado que essas instituições querem deixar para nos ajudar nessa sustentabilidade da área da saúde. Eu queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer e parabéns pela iniciativa aí, pessoal. Obrigado, Charles. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado a vocês. Acho que vocês foram no ponto, né? A gente quer promover o crescimento sustentável do setor. Crescimento que é um crescimento que não é bom só para a saúde, é bom para a economia do país, gera emprego, está totalmente em linha, né, com tudo que o Brasil precisa, em termos macro, não só para a área de saúde, e qual é o papel da área de saúde, o papel extremamente relevante da saúde no contexto do crescimento do país, né, não só do setor. Então, muito obrigado, uma boa continuidade aí de evento. Tem um grande resumo agora aí com a Vanessa, eu vou devolver aqui para a Isabela. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem.